Graças a Deus, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pelos seus lugares. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Pai, quero te agradecer por esse momento extremamente especial para todos nós. Te agradeço, Senhor, por essa possibilidade de estar cooperando contigo nessa cidade de Caraguatatuba. Obrigado, Senhor, pelo envio. Obrigado, Senhor, pelos depósitos que tem colocado em nosso coração, em nosso espírito. E queremos, Senhor, dar uma resposta apostólica. Queremos dar uma resposta profética a essa cidade. Existe uma demanda, e para essa demanda existe uma resposta dos céus para nós. Pai, nós não queremos ser negligentes com relação a isso. Nós queremos ser obedientes à nossa sagrada vocação. Obrigado, Senhor. Obrigado, papai. Obrigado, Senhor. Vamos ficar de pé? De pé. Pai, estamos aqui, Senhor. Estamos aqui. Receba a nossa adoração, papai. Receba a nossa adoração. Te adoramos, Jesus. Aleluia. Vamos cantar louvores ao Senhor. Glória ao Rei, glória ao Rei, hoje para sempre, hoje para sempre. Cantarei ao Deus de amor, seguro estou em ti. Te adoramos, Senhor. Glória ao Rei, glória ao Rei, hoje para sempre, hoje para sempre. Cantarei ao Deus de amor, seguro estou em ti, e não há medo que prevalecerá. O teu amor venceu, o teu amor venceu. E se o dia mal vier sobre mim, eu cantarei pra você, eu cantarei pra você. E não há medo que prevalecerá. O teu amor venceu, o teu amor venceu. E se o dia mal vier sobre mim, eu cantarei pra você, eu cantarei pra você. Pois teu é o reino, teu é o poder e tu é a glória neste lugar. Teu é o reino e tu é a glória, e para todos sempre, sempre, amém. 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 E não há medo que prevalecerá. O teu amor venceu, o teu amor venceu. E se o dia mal vier sobre mim, eu cantarei pra você,
eu cantarei pra você. E não há medo que prevalecerá. O teu amor venceu, o teu amor venceu. E se o dia mal vier sobre mim, eu cantarei pra você, eu cantarei pra você. Sim, Senhor, sempre cantaremos. A morte não venceu, a morte não venceu. Vivo Ele está, vivo Ele está. A morte não venceu, a morte não venceu. Vivo Ele está, vivo Ele está. A morte não venceu, a morte não venceu. Vivo Ele está, vivo Ele está. A morte não venceu, a morte não venceu. Vivo Ele está, vivo Ele está. Porque Ele está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Vamos adorar a Ele, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia! A nossa vida está nas mãos do Senhor, este lugar está nas mãos do Senhor. Ele age nos ambientes, nas pessoas. Se o vento sopra forte, balança o meu barco, a tempestade vem e testa minha fé. Se o mar andar revolto e afunda os meus sonhos, eu clamo a tua paz, que aquieta o meu ser. Tu és o dono do meu barco, que faz cessar a tempestade. Manda o mar inteiro se acalmar. Diz que em fé devo permanecer. Tu és o dono do meu barco, que faz cessar a tempestade. Manda o mar inteiro se acalmar. Diz
diz que em fé devo permanecer. Jesus, me afasta o medo, mestre, me ensina a confiar. O barco da minha vida em tuas mãos, sonhos do meu coração. Jesus, me afasta o medo, mestre, me ensina a confiar. O barco da minha vida em tuas mãos, sonhos do meu coração. Se o vento sopra forte, balança o meu barco, a tempestade vem, ela vem e testa minha fé. Se o mar andar revolto e afunda os meus sonhos, eu clamo a tua paz que aquieta o meu ser. Tu és o dono do meu barco e faz cessar a tempestade. Manda o mar inteiro se acalmar. Diz que em fé devo permanecer. Tu és o dono do meu barco, quem faz cessar a tempestade. Manda o mar inteiro se acalmar. Diz que em fé devo permanecer. Jesus, me afasta o medo, mestre, me ensina a confiar. O barco da minha vida em tuas mãos, sonhos do meu coração. Jesus, me afasta o medo, mestre, me ensina a confiar. O barco da minha vida em tuas mãos, sonhos do meu coração. Quem é esse que manda o mar parar? É o dono dos meus sonhos, é o dono da minha vida. Quem é esse que manda o mar parar? É o dono dos meus sonhos, é o dono da minha vida. Quem é? Quem é esse que manda o mar parar? É o dono dos meus sonhos, é o dono da minha vida. Jesus, me afasta o medo, mestre, me ensina a confiar. Barco da minha vida em tuas mãos, sonhos do meu coração. Jesus, me afasta o medo, mestre, me ensina a confiar. Barco da minha vida em tuas mãos, sonhos do meu coração. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! Amém, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Viu como é que faz? É assim, ó, desse jeito aí. Obrigado, irmão. Obrigado. Pastores, o Max e a esposa, vocês estão convidados a sentar aqui na frente. Pastor Elton, prazer em vê-lo. Vem cá. Oh, glória a Deus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Pastor Elton, por favor, aqui na frente, é para vocês aqui. Inclusive, deixa eu fazer uma pergunta, por favor. Hoje é seu aniversário? É mesmo? Vem cá. Vem cá, pastorzão. Não tem passado, pai de cima, tudo bom? Gente, eu estou muito alegre, muito lisonjeado. O pastor Elton aqui de Caraguá. Eu estou assim, muito surpreso com isso, muito obrigado. É aniversário do pastor, veio com a esposa, está aqui, deixou a comunidade dele, está aqui com a gente. Sabe, é um prazer muito grande em tentar te recebendo, e eu me sinto muito honrado por isso. Tá bom? Muito obrigado mesmo, pastor, muito obrigado. Tá bom, gente? Está aqui, equipe ministerial Sonho de Deus, Taubaté. Obrigado a cada um de vocês que estão aqui com a gente, muito obrigado. E sem mais delongas, paizão, vem cá. Apóstolo Cristiano Miranda. Não vou falar mais nada, não. Vem, tio, vem, tio. Boa noite, irmãos. Graça e paz.
Também me sinto muito honrado do pastor Elton estar aqui no dia do seu aniversário. Para a gente é motivo de muita alegria chegar aqui em Caraguá e ver essa estrutura tão boa que Deus preparou para vocês, né? Um lugar tão agradável. E para mim hoje é uma noite muito especial. Quando o Tex me convidou para estar aqui hoje, depois passou um tempo, ele ficou preocupado, começou a me mandar mensagem e falar assim: Apê, se não der para você ir, eu vou entender, eu sei como que está a tua agenda e tal. E de fato a gente tem tido muitas coisas nos últimos meses, esse ano começou com tudo, mas o Senhor tem me dado muita atenção a ter foco aonde eu devo estar. Então eu cancelei vários compromissos, eu tinha uma agenda para carnaval em Curitiba, mas eu tenho priorizado estar nos locais onde os filhos espirituais estão edificando e poder ajudar a estar nisso. Então, eu não estou aqui porque eu quis vir, eu estou aqui porque eu aprendi a obedecer a voz do Senhor nos lugares que nós devemos estar. Porque a gente precisa entender que a igreja é uma edificação espiritual de algo que pertence ao Senhor e não a nós, e às vezes a gente fica muitas vezes atendendo convites e coisas que não possuem um processo de construção, é apenas um evento. Não, e eu prefiro estar num lugar com poucas pessoas que estão dispostas a serem edificadas do que num evento que é uma palavra e acaba. Então eu sei porque eu estou aqui nessa noite, né? Feliz também porque a gente veio no carro relembrando toda a história do Tex com a gente. De repente o Marcos está aqui. As coisas de Deus são muito interessantes. Eu lembro quando o Tex começa a caminhar comigo e fala: tem um pastor aqui de Caraguá que está indo para Taubaté, eu vou pedir para ele te ligar. De repente esse pastor de Caraguá já está conosco em Taubaté e vem como visitante hoje aqui. E a música que tocou, e essa música que o Ezequiel ministrou, dono do meu barco, um dia eu estou no meu carro, recebo uma mensagem do Marcos: Apê, ouve essa música. Cara, eu comecei a ouvir essa música, chorar dentro do carro. Eu liguei para o Alan na hora e falei: cara, põe essa música no louvor. Então essa música começou a ser uma música ministrada lá, porque um dia o Marcos me mandou, eu nunca tinha ouvido, e ela está sendo, umas coisinhas assim tão gostosas da gente ver como Deus vai fazendo, né? E para que a gente possa ir direto ao ponto, sábado a gente teve um café com os homens lá em Taubaté. E eu estava orando ao Senhor a respeito do que ministrar, e o Senhor me deu uma palavra que eu confesso que me tomou essa palavra me absorveu, e eu não consigo nesses dias pensar em outra coisa fora disso. E eu quero avançar nesse assunto hoje, sobre o poder de uma decisão. Vamos falar nessa noite a respeito de tomada de decisão. Quantos de vocês aqui olham para as suas vidas e na tua história, no teu passado, e se lembram de decisões que você fala: essa eu acertei em cheio? Você consegue se lembrar? Eu queria que você fizesse esse exercício agora. Pensa em uma decisão que você fala: essa eu acertei, essa eu tomei a decisão certa. Pode ser o time de futebol que você escolheu, né? Ou pode ser que você olhe para o time de futebol que você escolheu e fale assim: essa eu errei. Pode ser no teu casamento, pode ser, enfim, pensa numa decisão que você fala: essa eu acertei. E agora pensa ao mesmo tempo que você fala assim: cara, essa decisão foi completamente errada. Quantos aqui conseguem lembrar de decisões e as consequências que as decisões certas e erradas nos trazem, né? E o que é mais interessante para mim é que às vezes a gente para pensar a vida a partir de decisões, e você acha que uma decisão certa resolve tudo. Assim, não, eu tomei uma decisão certa, entreguei minha vida para Jesus, beleza, creio que é a maior decisão da sua vida, mas ela não acaba aí. Não é uma decisão. Toda decisão nossa, ela tem que ter uma sequência de outras decisões. Senão, uma decisão certa que você tomou de forma acertada pode ser anulada por decisões erradas que você toma na sequência. E o Senhor começou a me mostrar isso através da história de um homem que, segundo a Bíblia, foi considerado o maior cara da história do Antigo Testamento, até Jesus pisar sobre a face da terra, até que se inaugurasse o novo pacto. Esse homem foi chamado por Jesus do maior homem que já pisou sobre a face da terra. Esse cara foi João Batista.
João Batista, segundo o próprio Jesus, segundo as Escrituras, ele foi maior que Davi, ele foi maior que Moisés, ele foi maior que Elias. João Batista era o cara, né? E João Batista tem um contexto histórico muito interessante. Eu queria convidar você para mergulhar comigo nessa história. João capítulo 3, versículos do 22 ao 26. Enquanto o senhor abre, vamos orar? Queria pedir para que vocês pudessem agora ter total atenção, não se preocupem com a estrutura do culto, do som, para que a gente se concentre nessa noite. Enquanto você abre aí João 3, 22 ao 26. Depois disto foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judéia, estava ali com eles e batizava. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados, porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Houve então uma questão entre os discípulos de João e os judeus acerca da purificação, e foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, está batizando, e todos estão indo ter com ele. Amém? Amém? Até aqui. Eu quero convidar você. Quantos aqui conhecem a história de João Batista? Levanta a sua mão. Tem alguém que não conhece? Então beleza, eu vou contar. Tem 4, eu vou contar para vocês poderem entenderem o contexto do que eu estou falando, tá bom? Então vamos lá. João Batista foi um profeta que a Bíblia diz que ele nasceu para preparar o caminho da vinda de Jesus. E ele era um cara muito esquisito, porque enquanto as pessoas estavam no templo, a religião da época era a religião judaica, ele sai, vai ao deserto, e do deserto ele começa a se alimentar de gafanhoto, comia mel, vestia uma roupa de pele de camelo. Imagina o tipo, você encontrar um cara desse na rua, com roupa de pele de camelo, e falava aos berros, raça de víboras, sepulcro caiado. Sabe de quem ele estava falando? Dos pastores da época, dos padres da época, das autoridades religiosas da época. Ele chamava os fariseus de sepulcro caiado, que por fora tinha uma aparência de piedade, de religião, mas por dentro eles estavam podres. Não muito diferente do contexto religioso que a gente vê hoje, né? Mas ele vinha e punha a boca no trombone, falava, e ele começava a mostrar a podridão que a religião da época vivia. E ele falava sempre que viria o Messias, que o Messias viria, e que o Messias viria e transformaria essa realidade, libertaria os cativos e tal. E João era um homem muito usado por Deus, ao ponto de que quando Jesus aparece, ninguém reconhece Jesus. As pessoas esperavam um libertador, um guerreiro que libertasse a nação do jugo de Roma. As pessoas esperavam um cara com uma estrutura profética, escatológica, porque toda a Bíblia profetizava a respeito de João, a respeito de Jesus, e de repente Jesus nasce uma pessoa simples, o filho do Zé e da Maria, que nasceu naquela manjedoura, e os fariseus e as autoridades religiosas, e ninguém reconhecia ele como Messias. Mas João, pelo Espírito, consegue identificar em Jesus o Messias. E quando ele vê Jesus, ele fala: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou digno de desatar suas sandálias. E Jesus se submete à autoridade de João, fala: não, mas é importante que você me batize. E João, quando batiza Jesus nas águas, diz a palavra que uma pomba vem do céu e pousa sobre Jesus como símbolo do Espírito Santo, e se ouve uma voz que dizia: eis o meu filho amado, em quem me comprazo. Ou seja, Deus do céu testificou que Jesus era o seu filho, e João Batista presenciou tudo isso. Agora, imagina você, se você é um profeta, se você é um pastor, se você é um ministro que passa a sua vida anunciando um fato, sua vida toda foi anunciar um fato: o Messias está chegando, o Messias está vindo, ele vai vir e vai transformar a história, vai ter um antes e depois da vida desse cara, e de repente esse cara chega, e esse texto me fala que João Batista continuou fazendo a mesma coisa que ele fazia antes de Jesus chegar.
os discípulos de João Batista vão até ele e falam assim: olha, aquele que você reconheceu como Messias está lá batizando. Tipo assim, agora a gente tem um concorrente. Por quê? Porque Jesus chegou, depois que João Batista o batiza, ele começa o ministério dele. E João continua o dele. Ou seja, ele de fato tomou uma decisão correta na sua vida. Qual foi a decisão de João? Abrir mão de toda uma vida para obedecer à voz de Deus. Foi uma decisão acertada. Mas as decisões que seguiram a vida de João não acompanharam a primeira. Porque no momento em que ele se encontra com o Messias que ele anunciou, o que mais básico se imagina é: cara, chegou o Filho de Deus, pisou sobre a face da terra, eu vou parar tudo que eu estou fazendo e vou seguir ele é o cara. Não foi o próprio João que disse em João 3,30, importa que ele cresça e eu diminua? Que frase linda! Agora Jesus chegou, agora o negócio é com ele. Só que ele disse essa frase, mas não viveu essa frase. Ele continuou com o seu ministério, ao ponto dos discípulos acharem que Jesus agora era um concorrente. Olha, ele está fazendo a mesma coisa que você faz, ele está lá batizando. E até então, João ainda estava lidando com essa realidade. Mas chega um momento que ele é preso. E quando ele é preso, as circunstâncias que ele estava vivendo começam então a gerar dúvida naquilo que ele acreditava. Esse é o maior perigo da nossa vida com Deus. Se você olhar para a tua vida e pensar qual foi a decisão mais certa que você tomou na tua vida até hoje, provavelmente você vai pensar: o dia que eu entreguei minha vida a Jesus, esse foi o dia mais importante da minha vida. Só que a sua vida não resolve só com essa decisão. João um dia reconheceu que Jesus era o Messias, mas isso não quer dizer que tudo vai ser flores. Isso não quer dizer que tudo vai dar certo aos nossos olhos. E você não pode permitir que as circunstâncias comecem a trazer para você dúvidas na decisão que você tomou acertada. Porque de repente você aceita Jesus, você entrega a sua vida a Jesus, você começa a frequentar uma igreja e as coisas começam a ter problemas e você fala assim: será que eu fiz o certo? Por que você fica na dúvida? Porque as circunstâncias, aquilo que é visível, os resultados não são o que você esperava. Só que a vida com Deus não é pautada em resultados visíveis ou circunstâncias. Se nós somos movidos pelas circunstâncias, nós nos tornamos pessoas muito frágeis, porque quando as circunstâncias estão boas, a gente acha que Deus é bom. Quando as circunstâncias são ruins, a gente acha que Deus se esqueceu de nós, e daí a nossa fé é uma fé que oscila. Então João começa a entrar nessa dúvida. Olha o que diz Mateus capítulo 11, versículos 2 e 3. E João, ouvindo no cárcere sobre os feitos de Cristo, então João já tinha sido preso. Olha só, o profeta que anunciou Jesus, o homem de Deus que abriu mão da sua vida para obedecer ao Senhor, de repente está preso. Você pode ser um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, e isso não te exime de passar por problemas. Isso não te exime de passar por aflições. E João de repente está no cárcere, e ele então, quando ele começa a ver os feitos de Cristo, olha, aquele que você batizou está fazendo milagres, os cegos estão vendo, os aleijados estão andando, e ele deve pensar assim: caramba, tudo isso acontecendo e eu preso? E ele envia 2 dos seus discípulos e pede a eles que pergunte a Jesus: és tu aquele que havia de vir, ou nós devemos esperar por outro? Irmãos, quando eu vejo isso, parece que não dá para acreditar que é o mesmo João Batista que tinha acabado de batizar Jesus e viu, ele reconheceu, ele viu o que ninguém tinha visto, ele batizou, ele ouviu a voz ser dita sobre o Rio Jordão: é o meu filho amado em quem me comprazo. Ele participou disso tudo e de repente, por causa de uma circunstância, por causa dele estar preso, começa a surgir a dúvida a respeito da sua fé. Eu não sei qual circunstância você está vivendo, eu não sei quais são as dificuldades do seu dia a dia, mas eu sei que todos nós, quando passamos por dificuldades, essas dificuldades tentam sufocar
ofuscar a nossa fé. Tentam roubar de nós a capacidade de crer que Deus é bom mesmo na adversidade. Tentam roubar de nós a capacidade de entender que mesmo as dificuldades podem ser propósito de Deus na nossa vida. Afinal de contas, Paulo escreve aos Romanos e fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que vivem segundo o seu propósito. E todas as coisas significa todas as coisas, as boas e as ruins. Se a tua vida está na mão do Senhor, tudo o que acontece na tua vida tem um propósito. Porém, todas as coisas que acontecem nas nossas vidas também estão ligadas às decisões que nós tomamos. Por isso nós precisamos aprender a tomar decisões, porque uma decisão acertada não resolve toda a história de uma vida. João tomou uma decisão acertadíssima. Ele resolveu romper com o sacerdócio tradicional da sua família, que foi um absurdo, né? Seu pai era fariseu, né? Sua família tinha uma linhagem, e ele falou: não, eu não vou ser o Zacarias Júnior, né? Eu vou viver essa palavra profética que está sobre mim. E enfrentou todo o ambiente. Ele tomou a decisão correta, mas essa decisão não foi acompanhada de outras decisões que ele precisava, inclusive de parar o seu ministério e seguir a Jesus. E esse homem foi chamado por Jesus do maior, antes de que Jesus pisasse sobre a face da terra. E o que acontece de diferença dos homens do Antigo Testamento para os homens a partir de Pentecostes? A maior diferença é que todos os homens do Antigo Testamento, por maior que fossem, eles não tinham a presença do Espírito Santo habitando dentro deles. As experiências deles com Deus eram um Deus externo. Mas a partir de Jesus, toda a separação que havia na relação do homem com Deus, ela é quebrada. O véu se rasga e o Espírito Santo passa a habitar sobre todos nós. Daí a Bíblia nos fala que o menor nesse ambiente é maior que João Batista, que é maior que todos do Antigo Testamento. Por quê? Porque o menor nesse ambiente possui o Espírito habitando dentro de você. Você não precisa mais clamar por fora, você não precisa elevar os seus olhos para o monte, você não precisa cumprir uma série de regras para se tornar aceito por Deus. Por quê? Porque Jesus cumpriu aquilo que eu e você jamais poderíamos cumprir na integralidade. Isso quer dizer que nós não estamos mais sujeitos a obedecer? Lógico que não, evidente que não, mas a obediência flui na nossa vida a partir de uma nova natureza e não de um livro de regras. É uma obediência que surge dessa vida que nós suportamos, e não na necessidade de obedecer um monte de restrições. Então a gente olha para essa história de João Batista e a gente se desperta para corremos o risco de falar de Cristo e não nos submetermos a Ele. A gente olha para a história de João Batista e é isso que eu vejo. A gente corre o risco de falar de Cristo e de fato não nos submeter a Ele. João Batista falou, anunciou, mas não se submeteu. Os pastores, e é por isso que eu falei para vocês, eu não estou aqui por acaso, eu não estou aqui por vontade própria, eu não estou aqui esperando que essas cadeiras estivessem preenchidas. Se tivesse o Tex, a esposa dele aqui dentro, eu ia estar ministrando da mesma forma, porque eu obedeço uma voz, não tem a ver com a circunstância. Agora, quando nós começamos a ser conduzidos pelas circunstâncias, as nossas vidas ficam muito frágeis. Ficam frágeis porque as circunstâncias mudam na vida de todos. Na vida de todos. A vida é muito frágil. Os dias passam muito rápidos. A cabeça era Eclesiastes. Vaidade, vaidade. A vida é tudo vaidade. Tudo passa como um sopro. E se você não souber tomar decisões na sua vida, as consequências vêm com o tempo. E você começa a olhar para a sua vida e olha para trás, fala: o que eu fiz quando eu tive a oportunidade de tomar as decisões corretas e não tomei? Pode ser que você tenha vindo nessa noite simplesmente porque o Espírito Santo quer te dizer: cuidado com as decisões que você tem a tomar, cuidado com as decisões que estão na tua frente, porque todas essas decisões é o que vão construir para você um caminho que agrada ou não agrada a Deus, que traz consequências
positivas ou negativas da sua história. Essa semana, essa palavra começou a surgir dentro do meu coração quando eu estava sentado na mesa conversando com a minha esposa no café da manhã. Eu sou casado há 23 anos com a Leila, nós temos 2 filhos, o Caio está com 19 anos e a Bruna está com 14. E essa semana as aulas presenciais, o Caio está fazendo faculdade de Direito e as aulas presenciais retornaram, então ele sai de manhã para a aula, à tarde ele já está fazendo um estágio no escritório de advocacia, e à noite tem uma série de compromissos na igreja, e eu acabei passando 3 dias essa semana sem ver o Caio, e a gente convive muito perto, eu tenho o hábito de compartilhar com ele bastante coisa, ele conversa muito comigo, e 3 dias sem contar para ele as coisas, parecia que eu estava uma eternidade sem falar com ele. E é engraçado que eu e a Leila, para a gente estar junto, para a gente namorar, para a gente desfrutar, a gente tem que ficar caçando espaço, oportunidade, porque é o tempo inteiro a casa, Caio, Bruna e os amigos, né? E as pessoas que giram em volta. E de repente eu me vi essa semana cheio de tempo, sozinho, eu e ela dentro de casa. A Bruna também com aula presencial retomando, com as atividades à tarde, e quando eu acordei de manhã, ela tinha preparado uma mesa de café, só eu e ela, e sabe aqueles momentos que você olha para uma situação assim, parece que Deus brilha diante de você, e me deu uma gratidão, por ver aquela nova estação das nossas vidas, e eu sei que meu olho encheu de lágrimas, e eu falei para a Leila assim, eu sou tão grato a Deus pela decisão de um dia. A gente ainda era tão imaturo, eu me casei com ela, ela tinha 18 anos. Eu comecei a namorar com a minha esposa, ela tinha 15 anos. Foram 3 anos de namoro, ela completou 18 anos, a gente se casou. E eu falei assim, eu era tão imaturo, mas foi a decisão mais acertada da minha vida. E daí ela me falou assim, não foi uma decisão, foi uma sequência de decisões, porque nós tivemos várias oportunidades para dar errado. E daí ela começou a pregar para mim. O duro de você ser casado com pastora é que você solta um negocinho e já vem um... Sabe como que é, né? Eu soltei uma frase, né? E pensei assim, nossa, estou fazendo uma declaração de amor. De repente veio uma pregação, né? E ela começou a falar assim, não foi só uma decisão acertada. Nós tivemos muitos momentos difíceis, a gente se casou muito imaturo. Você se lembra das discussões do começo do casamento? Eu nem me lembro mais, mas tinha, só bobeira. Você se lembra do sucesso que você alcançou na tua vida profissional? O quanto vulnerável a gente pode ter ficado naquele momento? Você se lembra dos fracassos pelos que nós passamos? E quantos casamentos se desfazem no meio do fracasso? Uma família que foi construída, meus filhos cresceram podendo viajar para onde queriam, no dia que queriam. A gente podia ir para os Estados Unidos como quem vinha para Caraguá. De repente, de um dia para o outro, não tinha gasolina para pôr no carro para ir para a igreja. E todas essas mudanças bruscas pelas quais nós vivemos não abalaram o nosso casamento. Nós conseguimos... Porque nós tomamos a decisão de sustentar a decisão que nós tínhamos tomado lá atrás. Então não estava em pauta que os problemas circunstanciais interferissem na decisão que nós tomamos lá atrás. Aquela decisão teve que vir acompanhada de uma sequência de decisões. E o que me assusta é que as pessoas tomam uma decisão na vida e acham que está tudo resolvido. Eu me casei e fiz o voto. Beleza, você fez o voto naquele dia, mas como foram os dias depois daquele voto? Qual a tua compreensão de família? Qual a tua responsabilidade? Qual o teu senso de morte do eu, de renúncia de você mesmo para investir no seu casamento? Porque o casamento nada mais é do que isso. A maior escola para que a gente conheça Cristo é o casamento. É onde eu abro mão das minhas vontades, é onde eu deixo de viver o que eu quero, para que eu possa investir na vida do outro. Se eu não aprendo isso dentro de casa, não vem me dizer que você vai fazer isso na igreja, porque se você faz isso na igreja e não faz em casa, tem uma incoerência gigantesca nessa história. Então quando ela começou a falar de tudo que nós havíamos passado, de tomar uma sequência de decisões coerentes às decisões que nós havíamos tomado lá atrás, eu falei assim, você tem razão, não foi uma decisão acertada,
foram uma sequência de decisões que nós resolvemos tomar todos os dias. O que eu quero te dizer é que a vida com Deus é uma sequência de decisões que devem ser tomadas todos os dias. Não te garante uma decisão acertada lá atrás. Você pode pôr muitas coisas a perder com uma decisão errada no meio do caminho. Às vezes eu vejo as pessoas olhando a Leila, porque quem olha para ela hoje, quem a conhece, a Cris está aqui, parece que ela é uma menina tão frágil, tão doce, ninguém imagina que eu estou de pé hoje, por ter do meu lado essa mulher que consegue tratar com leveza os dias mais difíceis da vida. Eu não preciso ficar no púlpito expondo, apesar de eu compartilhar muito da minha vida, das minhas dores, mas eu não preciso ficar expondo a aflição, os dias de angústia, para mostrar as realidades que nós vivemos como família. Mas eu sei que se eu não tivesse uma mulher como ela, eu não teria suportado. Eu sei que a depressão tentou bater na porta todos os dias, mas eu nunca tive alguém que me culpasse por decisões erradas que eu tomei. Porque uma mulher quando toma decisão, recai sobre ela. Um homem quando toma decisão errada, recai sobre toda a casa. Esse é um princípio que é bíblico desde Gênesis. Quando Satanás seduziu a mulher e ofereceu para ela daquele fruto, a mulher comeu. E sabe o que aconteceu quando a mulher comeu? Nada. Não aconteceu nada. Ela pegou o mesmo fruto que ela comeu e não aconteceu nada e ofereceu ao seu marido. Quando o seu marido comeu, sabe o que diz a Bíblia? Abriram-se os olhos de ambos. Quando o homem comeu do fruto, porque o homem recebeu a orientação de Deus e a responsabilidade de Deus de governar sobre a família. Então, a mulher foi só um caminho. Quando chegou no homem, a decisão do homem trouxe consequência para ambos, a da mulher não. E é assim até hoje, porque a autoridade, o cabeça dentro de uma família é o homem. Então eu estava falando nesse sábado aos homens, você já imaginou o tamanho da responsabilidade que está sobre os seus ombros? Você já imaginou o tamanho da responsabilidade que está sobre os seus ombros? Uma decisão errada que você toma pode matar a sua esposa. E é por isso que todos os dias nós como pastores aconselhamos mulheres que estão morrendo por causa da cegueira espiritual dos seus maridos, que não entendem que as suas decisões trazem consequências sobre uma família toda. A gente está numa geração hoje de homens imaturos, de homens egoístas, que vão à igreja pensando em como Deus pode resolver os seus conflitos e seus problemas financeiros, mas não permitem que Deus transforme o seu interior para mudar a sua visão, e que eles passem a servir primeiramente a sua casa, a sua família, para que depois eles venham a pensar em problemas resolvidos. O Evangelho é uma transformação de dentro para fora. O Evangelho é um lugar onde você aprende a renunciar todos os dias, e nisso a vida de Cristo vai sendo formada em você. E quando eu falo de decisões, numa noite como essa, de estar aqui em Caraguá, praticamente no momento de inauguração dessa casa, que nasce com um propósito, que nasce com envio, que nasce sabendo um caminho de obediência observado, não começou assim. Não começou assim. A minha história com o Tex começa com uma decisão certa, seguido de uma decisão errada. A história com o Tex é interessante porque quando nós nos conhecemos e nos conectamos, foi muito forte. Ele me encontra e me vê ministrando situações que ele já ouvia e já vivenciava anos atrás. O assunto paternidade espiritual não era uma novidade para ele. Mas de repente aquele que um dia foi seu pai espiritual tinha morrido. Aquele que falava de 5 ministérios lá atrás tinha morrido. Aquele que ministrava sobre paternidade tinha morrido. E ele passa um hiato da vida dele sem ouvir mais daquela mensagem. Parece que o evangelho que ele acreditava estava longe. Ele não via mais isso à sua volta. E de repente ele fala, tem um cara lá em Taubaté falando as mesmas coisas. E quando ele chega foi imediato. Eu falei, cara, você é meu pai. Eu falei assim, olha, já teve gente que falou isso para mim, que eu falei para esperar 1 ano orando, mas quando eu creio no que você está falando e eu creio que Deus nos uniu. Só que aquela decisão acertada naquele dia veio com uma sequência de decisões erradas. Aquela decisão acertada não foi suficiente. De repente ele começa a ir para um lado, de repente ele começa a ir para o outro, e eu deixei.
Até o momento que ele chegou para mim e falou assim: apóstolo, eu acho que eu me equivoquei na decisão. Você teria algum problema da gente não se relacionar mais como pai e filho? Eu falei: nenhum. E eu sabia que ele estava errado. Mas eu falei: não. Porque quando eu vejo a história do filho pródigo, pastor, o pai sabia que o filho estava tomando uma decisão errada. Mas se ele não permitisse que o filho tomasse a decisão errada, ele não permitiria que o filho experimentasse o arrependimento. E o pai não saiu da sua posição, não foi atrás, porque ele não poderia interromper o processo que o filho tinha para viver. Como é difícil para nós sendo pais. O meu filho, que hoje tem 19 anos, quando ele estava com 17 anos, ele chegou para mim e falou assim: pai, eu não quero viver aquilo que você ministra na igreja. A gente ensina muito sobre a seriedade de uma decisão para o casamento. Então nós falamos que o modelo de namoro hoje está corrompido, e a gente ensina a respeito da corte, que nada mais é que uma relação sem contato, sem beijo, sem relação sexual, onde os dois se conhecem para chegar ao casamento. E ele falou para mim assim: eu não quero isso, eu quero namorar. Eu falei: filho, eu nunca vou te impor nada. Eu sei que não é a decisão mais acertada para a tua vida, mas eu te respeito. Mas como foi difícil respeitar. Como foi difícil ver muitos dos seus amigos vinham se aconselhar comigo e me ouviam e me obedeciam, e ele, que era o meu filho dentro de casa, não ouvia o que eu dizia. A minha esposa, ela tem o dom de tornar as coisas mais leves. Ela falava assim para mim: amor, fica tranquilo. Eu falei: tá bom, mas eu não ficava tranquilo. Eu ficava triste, eu sofria. Eu não falava para ninguém, mas na verdade me sentia desonrado pelas decisões que ele escolheu tomar, diferentes do que eu queria ensinar. É como se ele estivesse falando para mim assim: eu sei o que é melhor para mim. Só que, como eu falei, o casamento e a família é a maior escola para conhecer Deus que poderia existir. E quando eu olhava o Caio fazendo isso, eu me via muitas vezes fazendo isso com o Senhor. Quantas vezes eu tomei decisões aonde eu pensava que sabia o que eu estava fazendo, mas eu não ouvia o Senhor. É meio que eu sufocava a voz do Espírito Santo para que eu pudesse fazer do meu jeito. E eu fui me vendo na vida do meu filho. E é triste demais quando você se vê na vida do teu filho, nos erros que ele está cometendo. Mas nós temos uma oportunidade nesse momento, que é nos arrependermos. E eu pedi perdão ao Senhor, das vezes que eu não soube ser filho, das vezes que eu não soube ouvir a voz dele. E foi então que o Senhor me falou assim: meu filho, se eu não edificar a casa, é em vão o teu trabalho. Sou eu que vou trabalhar na vida do teu filho. Você só não pode perder o coração dele. E eu comecei a trazer ele para perto. E eu comecei a amar o meu filho, mesmo vendo ele tomar decisões diferentes do que eu gostaria que ele tomasse. Teve um dia que foi bastante marcante para a gente, porque eu todos os finais de semana praticamente estou ministrando, tenho compromisso de estar na igreja, e ele queria ver um jogo de futebol, mas ele falou para a mãe: nem vou falar com meu pai, porque vai ser no domingo meu pai prega. Eu só ouvi essa conversa dentro de casa. Quando chegou domingo de manhã, eu liguei para o meu pastor e falei assim: você me libera do culto hoje? A minha responsabilidade de pregar. Ele falou: por quê? Alguma coisa séria? Eu falei assim: acho que é. Ele falou: o que é? Eu preciso levar meu filho no jogo de futebol. Ele olhou para mim e falou: você está brincando? Eu falei: não, estou falando sério. Ele falou: pode ir. E eu fui. Quando eu falei para ele que a gente ia no futebol, ele falou: você não vai pregar? Eu só falei para ele uma coisa: eu quero que você entenda que você é mais importante para mim que qualquer pregação, de que qualquer culto, de que qualquer compromisso. E eu vi que o olho dele encheu de lágrimas, mas a gente estava numa época assim, meio distante, sabe? Ele fazia as coisas do jeito dele, então não tinha muito diálogo. A gente chegou naquele jogo de futebol no horário que o culto estava começando. Para mim parecia que eu estava cometendo o maior pecado do mundo. 7 horas, eu no estádio e o culto começando na igreja. A minha religiosidade não concebia isso, Cris. Mas eu estava lá. E de repente o jogo começa e o nosso time faz um gol. Cara, quando o time fez um gol, ele começou a pular, eu comecei a pular. Você já viu alguém aqui já foi em estádio de jogo de futebol? Pode estar o cara mais esquisito, fedido do seu lado. Você abraça o cara, né?
Mas do meu lado estava meu filho. E daí, aquele abraço que estava custando eu sair nos últimos dias por causa dos conflitos que nós estávamos, ele me abraçou, cara, olhou no meu olho e falou assim: pai, eu amo você. No meio do jogo de futebol. E daí, as nossas religiosidades caem por terra, porque Deus produziu naquele lugar algo que não tinha produzido dentro da igreja. Sabe por quê? Porque a gente não entende que não existem ambientes espirituais, existem pessoas espirituais. Quando nós carregamos o Espírito Santo, somos nós que transformamos os ambientes, não são os ambientes que nos transformam. Então, a espiritualidade não está nesse salão de hotel ou num templo com um cara de igreja, está em quem habita esses lugares. Eu não sou espiritual quando eu vou à igreja, e nem sou menos espiritual quando eu vou no jogo de futebol. A minha espiritualidade está no espírito que eu carrego. Se eu de fato renuncio ao meu eu para tomar as decisões que o Espírito me dirige, ou se eu sigo obstinado para fazer a minha vontade, o meu jeito de pensar. E naquele dia, naquele ambiente mais improvável, Deus produziu uma reconciliação muito grande na minha relação com meu filho. E por que eu estou contando essa história? Porque assim como eu aprendi com meu filho natural, eu tenho agido com meus filhos espirituais. Eu sabia que a decisão mais acertada para o Tex não era sair. Eu não tinha dúvida de quando Deus me conectou e quando Ele falou comigo, que Ele deveria caminhar comigo. Mas eu precisava aprender a esperar. E realmente o tempo passou e um dia Ele me liga. E Ele fala a seguinte frase: Apê, você me aceita de volta? Foi lógico que sim, cara. Lógico que sim, e sem restrições. Retomamos da onde eu havia parado. E daí de fato as coisas começaram a fluir. A fluir de uma forma que o nível de obediência dele nessa segunda etapa era diferente da primeira. As decisões dele nessa segunda etapa eram diferentes da primeira. Ele passou a me ouvir muito mais, passou a dar os passos com muita precisão. E quando ele retomou, ele falou assim: eu estava pensando numa igreja. Eu falei: esquece igreja em Caraguá, não é tempo. Ele ficou quieto. Então quando eu percebi o amadurecimento dele em se sujeitar, eu falei: opa, acho que Deus está construindo algo. Como de fato o que nós estamos vendo aqui acontecer é o início de algo que Deus tem não na vida de um homem, mas para essa cidade. Porque o que está nascendo debaixo, não da vaidade, não do desejo, mas da obediência de um envio. Então eu sei que de fato Deus tem um propósito em contribuir através da vida do Tex para servir essa cidade, aos pastores que estão aqui, contribuir com aquilo que está sendo desenvolvido nessa terra. E por isso eu queria marcar essa noite com algo que eu creio ser muito importante. Porque muitas decisões na vida do Tex foram muito embaçadas. Essa ida e vinda da paternidade, parece que sempre o inimigo tenta colocar uma dúvida. E uma das coisas que me marcou quando nós conhecemos é que eu perguntei para ele: mas você é pastor ou não é? Ele falou: sabe que eu não sei? Eu acho que eu fui consagrado um dia, mas nunca... E eu falei: cara, a gente tem que ajustar isso. Ele falou assim: tá na tua mão. Eu falei: tá na minha mão, então fica de boa, se aguarda. E quando eu saía de casa hoje, eu falei: eu não combinei nada com ele, mas eu creio que hoje é essa noite. E você sabe que eu tenho tanta convicção disso, porque não foi por acaso que Deus trouxe um pastor da cidade, que faz aniversário hoje, que deixou sua comunidade, que poderia estar com a sua família celebrando, ele está aqui, porque eu entendo que toda ordenação ministerial tem que ter um presbitério reunido, tem que ter pessoas que reconheçam isso. Eu estou aqui com o pastor Hugo, estou aqui com o pastor Ezequiel, com o pastor Max, com a Cris, mas estamos também aqui com o pastor Welton e a sua esposa Viviane. E eu gostaria que, se vocês estiverem de acordo, a gente pudesse orar junto, reconhecendo o chamado ministerial e ungindo e comissionando o Tex nessa noite para aquilo que o Senhor está fazendo. Vocês estão de acordo com isso? Amém? Podemos fazer isso? Então a gente vai fazer já. Vou pedir para o meu irmão, que a gente combinou ali, escondido do Tex, dele já me preparar o azeite.
Ô Jefão, puxa uma cadeira aqui para você não falar que você não participou dessa parte. Pode deixar aqui. Obrigado. Pedir para o Tex sentar aqui. A esposa está de acordo? Então, eu queria que você viesse aqui, você nos ajuda a orar por ele também. Senta aqui. A gente vai começar a tirar as dúvidas que ficaram ao longo da história, né? Vem para cá, gente. Vamos, pastores, pastor Welto, pastora Viviane. Quer falar algo, pastor? Não? Pastora? Vamos fazer uma volta aqui em redor dele? Tu és, não posso nada, pode, hoje eu desço. Senhor, nós te damos graças nessa noite, porque o Senhor preparou esse presbitério, um presbitério apostólico, profético, com pastores aqui da cidade. Eu quero te agradecer pela vida do pastor Welto, por ouvir a voz de Deus nesse dia para estar aqui, pela pastora Viviane, pela esposa que apoia o ministério. Nós não poderíamos fazer isso com uma esposa contrária, mas uma ajudadora idônea que o Senhor colocou ao lado do Tex para essa etapa. Te agradecer pela Cris, pelo Max, pelo Hugo, pelo pastor Ezequiel, e te agradecer pela vida do Tex, porque teve a humildade de voltar atrás numa decisão errada. Isso é uma lição, Pai amado, que vai ficar marcado não só na história dele, mas no meu ministério. E sempre que eu estiver contando sobre decisões, eu vou lembrar disso. Ele teve a humildade, Senhor, de retornar e falar assim: preciso voltar, eu errei. Pai amado, como seria poderoso se todos nós tivéssemos a capacidade de falar isso: eu errei, e retornar em lugares aonde nós ferimos, aonde tomamos decisões erradas. E eu sei que essa humildade permite que essa noite nós possamos viver isso. Nós estamos aqui como ministros do seu evangelho, conforme diz as escrituras, reconhecendo esse chamado pastoral na vida do Tex. E como ministros do evangelho, nós te declaramos nessa noite pastor, o ofício pastoral, o azeite derramado sem dúvida, de forma pública, num culto dessa nova etapa da tua vida ministerial. Declaro você enviado, comissionado ao ministério pastoral, para uma nova etapa na tua vida, para uma nova estação onde não hajam mais dúvidas, incertezas, mas que o Senhor te preparou por toda uma jornada, através de decisões, para que você chegasse até aqui e pudesse cumprir um tempo sobre a história dessa cidade, sobre as pessoas que o Senhor tem trazido até você. Nós te ungimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai, graças te damos pela vida do teu filho, por esse tempo novo na sua vida, na sua história, Pai, desse comissionamento, Pai, assim, e desse envio para o cumprimento do teu propósito eterno, Pai. Senhor, a tua palavra nessa noite diz de um tempo de decisões corretas, de decisões precisas, Pai, para esta hora, na sua vida, na sua história, na história dessa cidade, Pai. Nós queremos abençoá-lo, nós queremos, Pai, declarar que estamos em concordância neste lugar, Pai. Homens e mulheres que concordam, Senhor, com a escolha do Senhor na vida do teu filho, Pai, e na liberação do teu Espírito, Pai, de um novo tempo, de uma nova história, de um novo caminho, Senhor, que se abre, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós declaramos sobre a vida dele, Pai, que a partir de hoje, Pai, o Senhor inicia algo novo, algo inédito na sua vida, Pai, para cumprimento do teu propósito que já estava guardado em Ti, Pai, que sempre esteve escondido em Ti, Pai, mas que foi revelado nesta hora, nesse tempo, Pai, na vida do teu filho, Pai, em nome de Jesus. Queria chamar aqui os filhos espirituais do Tex. Cheguem aqui perto. Vocês que têm caminhado com ele. Isso. Cheguem perto aqui, vamos orar. Amém. Isso aí. Essa família Novo Pacto aqui, né? Pai, nós te damos graças por essa família. Eu declaro, Pai amado, que eles estão vendo nascer
o que é o teu propósito na vida de um homem, debaixo de envio e obediência, sabendo respeitar o tempo, que assim como o Tex tem sido obediente à tua voz, que cada filho gerado nesse lugar aprenda observando a ser obediente nas estações, que eles possam crescer em graça, em favor e maturidade, que o Senhor traga maturidade sobre a vida de vocês. Eu declaro que vocês avançam, eu declaro que vocês se expandem, eu declaro que essa visão cresce sobre essa cidade, que muitos chegarão até aqui, e vocês preservarão a humildade desse dia, e vocês se lembrarão que uma decisão deve ser seguida de outras decisões, que vocês continuarão ouvindo, e não se distanciarão da voz do conselho e do cuidado, porque o Senhor não nos chamou para caminhar sozinhos, Pai, mas, Pai amado, que o Espírito que se move nessa casa continue puro, simples, humilde e obediente, que sejam as marcas desse ministério. Eu declaro a tua graça e o teu favor sobre o Tex, sobre essa família da fé, sobre aqueles que estão nos visitando hoje, sobre os pastores dessa cidade. Nós declaramos, Pai amado, a tua bênção sobre Caraguá, que o evangelho se expanda sobre essa cidade, que, Pai amado, toda divisão e toda barreira entre os pastores caiam por terra, que o que nós estamos vendo nessa noite, através do pastor Welton e da Viviane, se multiplique, que isso seja profético, pessoas que saibam muitas vezes sair do seu local para estarem servindo aos outros, mas contanto que o teu evangelho se expanda, que o Senhor nos tire de uma visão pessoal e nos enxerte numa visão coletiva, para a glória do teu nome. Nós te agradecemos por essa noite profética, que marca um novo começo, em nome de Jesus, amém. Vocês podem aplaudir ao Senhor, amém. Podem abraçar o nosso pastor Tex. Tu podes, hoje eu decido me humilhar, hoje eu decido não desistir, eu não sou nada, tu és, não posso nada, tu podes, hoje eu decido me humilhar, hoje eu decido não desistir. Decidi não desistir, decidi jamais desanimar, decidi não me esconder, perseverar até o fim e obedecer, decidi não desistir, decidi jamais desanimar, decidi não me esconder, perseverar até o fim e obedecer. Há um tempo atrás, estive na ordenação do Max, da sua esposa, lembra? E hoje o Max e sua esposa estão aqui na minha ordenação, né? Isso é algo tremendo para mim, algo tremendo para mim, maravilhoso. E o que é mais maravilhoso, eu não fui ungido por um sistema, eu fui ungido por um pai. Entende? Essa é a coisa mais preciosa, pastor. Sabe? Não é um reconhecimento pelas minhas habilidades, mas é uma ligação. E passou pela prova. Não é? Ele nunca se relacionou comigo baseado no CNPJ.
sempre se relacionou comigo, passando um CPF. E aí eu fico surpreso com isso, porque hoje em dia se corre muito atrás de CNPJs. E ele não, ele é meu pai porque ele me ama, parafraseando a música, ele me ama. Tá bom, obrigado a todos por estar com a gente aqui. Mas vocês não saírem daqui sem chumbo. Vamos tirar uma oferta, né? Vamos mostrar ao Senhor nossa gratidão. Basicamente eu conheço todos que estão aqui, graças a Deus é uma festa, então eu não preciso ficar pregando dízimo oferta para vocês, né? Coloca aqui o gasofilácio. Cada um flua naquilo que o Senhor lhe propõe no coração. No velho pacto nós ofertávamos e dizimávamos pela lei, mas agora nós ofertamos e dizimamos pela coerência e pela direção do Espírito sobre nossas vidas. Então que sejamos guiados em tudo, aleluia, papai, aleluia. Pai, eu te agradeço, Senhor, eu te agradeço, Senhor, por estar tocando nas vidas. E esse é o nosso sacerdócio, Senhor. Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos por tudo isso, papai. Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, Senhor. Quer fazer uma oraçãozinha? Enquanto eu tomar fôlego aqui. Ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da glória. No ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da glória. No ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da glória. De glória em glória, e toda a glória a ti, e eu sou o teu. De glória toda a glória a ti, e eu sou o teu. No ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da glória. No ambiente de glória, no ambiente de glória, anjos e homens exaltam o Rei da glória. Paz, amém, glória a Deus. O novo pacto Caraguá vai ter que se acostumar com aquele nosso uau, né? De final de culto que a gente sempre fala, uau! E glória a Deus por mais essa noite, né? Pela ordenação do nosso Pai, tudo fica agora mais acertado, né, AP? Nós como filhos também, né? Esperamos uma organização. Estamos num lugar bom, com pessoas maravilhosas, com um Pai maravilhoso. Um dia, quem sabe, eu corri atrás dele também, uma loucura. Mas essa não é a hora. E agora o novo Pacto Caraguá Church está centralizadinho, organizadinho, cada pecinha no seu lugar, com o nosso pai, nosso pastor, com o nosso aljava todo segundo sábado do mês em Taubaté, que a gente já vai lá desde julho do ano passado, clim. E glória a Deus por isso. Obrigado, AP, muito obrigado. A visita do Senhor aqui não é uma visita na Novo Pacto Caraguá Church, é uma visita apostólica no litoral norte todinho. Amém? Vamos ficar de pé?
porque nós vamos terminar essa noite. Amém? Oh Deus, obrigado, Senhor, mais uma vez, por tudo que aconteceu nesta noite, por tudo que o Senhor colocou na vida dessa igreja nessa noite. Essa igreja não é do AP, não é do Tex, essa igreja é do Senhor. O Tex está à frente, Pai, de tudo que o Senhor manifestar através dele. Uou! Glória a Deus. Amém? A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com cada um de vós. E Deus abençoe cada um. Tenha uma semana abençoada em nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus.